Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo fazendo a prece. Agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui de novo, confiantes, que possamos estar presentes no hoje, que seja o mais importante, que seja a própria jornada. Se pudermos fazer o melhor no hoje, a semana será abençoada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Vamos continuar o nosso estudo do livro Renovando Atitudes. Estamos no capítulo 24, Aparências. Será feito um comentário a respeito do item 1 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, esse capítulo. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. Fugimos constantemente de nossos sentimentos interiores por não confiarmos em nosso poder pessoal de transformação, e dessa forma forjamos um disfarce para sermos apresentados perante os outros. Anulamos qualquer emoção que julgamos ser inconveniente, dizendo para nós mesmos: eu nunca sinto raiva, nunca guardo mágoa de ninguém, vestindo assim uma aparência de falsa humildade e compreensão. Máscaras fazem parte de nossa existência porque todos nós não somos totalmente bons ou totalmente maus e não podemos fugir de nossas lutas internas. Temos que confrontá-las, porque somente assim é que desbloquearemos nossos conflitos, que são as causas que nos mantêm prisioneiros diante da vida. Devemos analisar o que realmente somos. Nossos problemas íntimos, se resolvidos com maturidade, responsabilidade e aceitação, são ferramentas facilitadoras para construirmos alicerces vigorosos e adquirirmos um maior nível de lucidez e crescimento. Não devemos nunca mantê-los escondidos de nós próprios como se fossem coisas hediondas, e sim aceitar essas emoções que emergem do nosso lado escuro para que possamos nos ver como somos realmente. Por não admitirmos que evoluir é experimentar choques existenciais e promover um constante estado de transformação interior, é que às vezes deixamos que os outros decidam quem realmente somos nós, colocando-nos, então, no estado de enorme impotência perante nossas vidas. A maneira de como os outros nos percebem tem grande influência sobre nós. Amigos opressores, religiosos fanáticos, pais dominadores e cônjuges inflexíveis podem ter exercido muita influência sobre nossas aptidões e até sobre nossa personalidade. Portanto, não nos façamos de superiores, aparentando comportamentos de perfeição apressada. Isso não nos fará bem psiquicamente, nem ao menos nos dará a oportunidade de fazer autoburilamento. Deixemos de falsas aparências e analisemos nossas emoções e sentimentos, aprimorando-os. Canalizadas nossas energias, faremos delas uma catarse dos fluxos negativos, transmutando-as a fim de integrá-las adequadamente. Aceitar nossa porção amarga é o primeiro passo para a transformação, sem fugirmos para novo local,
emprego ou novos afetos, porque isso não nos curará do sabor indesejável, mas somente nos transportará a um novo quadro exterior. Os nossos conflitos não conhecem as divisas da geografia e, se não encarados de frente e resolvidos, eles permanecerão conosco, onde quer que estejamos na Terra. Para que possamos fazer alquimia das correntes energéticas que circulam em nossa alma, procedamos à autoobservação e à autoanálise de nossa vida interior, sem jamais negar a nós mesmos o produto delas. Lembremo-nos de que, por mais que se esforcem as más árvores para parecer boas, mesmo assim elas não produzirão bons frutos. Também os homens serão reconhecidos, não pelos aparentes frutos, não por manifestarem atos e atitudes mascarados de virtudes, mas por ser criaturas resolvidas interiormente e conscientes de como funciona seu mundo emocional. Somente pessoas com esse comportamento estarão aptas a ser árvores produtoras de frutos realmente bons. É necessário essa reflexão porque estamos o tempo inteiro educando nossos filhos ou buscando o melhor caminho para fazer isso. Se formos bem resolvidos em parte dos aspectos da nossa personalidade, nós teremos condições de observar também neles aquilo que poderá ser mudado. Estejamos também atentos às palavras de Jesus com relação a distinguir os bons e os maus espíritos, que reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a uma árvore pela qualidade de seus frutos. E o Espiritismo nos dá meios de pôr os espíritos à prova ao indicar as características pelas quais se os reconhecem, que são as qualidades sempre morais e nunca materiais. Vamos ler uma página de Emmanuel, o capítulo 165 do livro Pão Nosso, Falsos Discursos, para a gente refletir sobre a coerência, do que se pensa, do que se fala e do que se faz. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Uma passagem de Tiago 1:22. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo, e quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. Num turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teoria, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Vamos passar mais um capítulo do Renovando Atitudes. Capítulo 25, Galho Verde, um comentário
será sobre o item 4 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. Quando crianças, somos como uma argila frágil, ou mesmo como um galho verde, prontos para ser modelados ou direcionados pelos nossos pais, que têm por missão desenvolver nossos potenciais como uma de suas principais tarefas. Grande parte de nossas percepções e reações emocionais foram internalizadas em razão da influência dos adultos à nossa volta. Desde o nascimento, somos todos extremamente sensíveis ao ambiente em que vivemos. Por isso, os adultos devem meditar sobre as posturas que irão tomar em relação às crianças, pois terão grave importância em seu desenvolvimento futuro. Determinados atos no ambiente familiar podem melhorar e desenvolver ou deteriorar e inibir a organização psicoespiritual da personalidade infantil. Um ponto básico para a compreensão e aceitação dos conceitos de educação em profundidade é que as crianças, no início de seu desenvolvimento, são forçadas a aceitar as regras dos pais, que se esquecem de que os filhos não são livros em branco, mas almas antigas que carregam consigo enorme bagagem de experiências em seu currículo espiritual. Cada criança é um mundo à parte. Embora existam necessidades generalizadas para todas, também a individualidade de cada um deve ser respeitada, pois os filhos, mesmo de uma só família, são diferentes entre si, inclusive os gêmeos univitelinos. Impraticável tentar vestir mãos diferentes com a mesma luva ou enquadrar todas as crianças em igual padrão educativo. Não se podem determinar modelos, receitas e atitudes absolutamente fixas e rígidas. Aceita-se com flexibilidade que cada criança terá sua importância à medida que desenvolve sua personalidade. Todas as crianças gostam e necessitam de correr, de brincar, estudar, de comer e ser educadas convenientemente, mas cada uma terá características peculiares e não poderá correr, brincar, estudar e comer como as outras, nos mesmos moldes ou figurinos. Um outro ponto importante é que, em muitas circunstâncias, as reações educativas dos pais não atendem basicamente às necessidades dos filhos, porém às deles mesmos. Inconscientemente, tentam educá-los através das projeções de seus conflitos, frustrações e problemas pessoais, nunca atingindo uma dinâmica profunda e direcionada às reais necessidades dos filhos. Certos adultos vivem suas dificuldades interiores na vida da criança, tentando resolver seus problemas nos problemas infantis, sentindo-se destroçados ou vitoriosos conforme as derrotas e os triunfos dos filhos. O resultado disso tudo será uma pessoa atingindo a maioridade completamente desconectada de suas realidades e profundamente desorientada. Um fato a destacar é o sofrimento dos filhos em razão de constantes atitudes inibitórias provocadas por adultos que se comportam com excessivo controle e zelo. Impedem que as crianças expressem gestos e raciocínios espontâneos, bem como a sua forma de ser. Desencorajam-nas a promover suas ideias inatas, desestimulam-lhes a vocações naturais, alteram-lhes as atividades para as quais teriam toda uma habilidade instintiva e faculdades apropriadas e impedem o desenvolvimento de sua própria índole, prejudicando-as. Portanto, deveremos ser cuidadosos na análise de nossas influências paternais junto aos filhos, porque em nome da missão ou da educação filial,
não nos é lícito forçar ou distorcer os galhos verdes, impondo-lhes opiniões e decisões e deixando de proporcionar-lhes gradativamente o hábito das próprias escolhas. Superprotegidos contra os erros, defendidos dos problemas e dificuldades, vemo-los crescendo à sombra dos pais, indecisos até sobre as mais simples opções, numa situação de dependência e apego que se prolonga em muitos casos durante toda a nação e também, por que não, nas futuras. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, e as crianças vão adquirindo uma maior possibilidade de se expressar como realmente são. Vou voltar um pouco no item 4, para isso ficar bem mais claro. Aliás, é preciso que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como vemos nas crianças precoces. É por isso que, na proximidade da encarnação, o espírito, entrando em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando durante um certo período numa espécie de sono, durante o qual todas as suas capacidades permanecem adormecidas. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrena as coisas que pudessem atrapalhá-lo. Entretanto, seu passado reage sobre ele e, desse modo, renasce para uma vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e acompanhado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, retomando, a partir do momento em que começam a ter a maior possibilidade de expressar como realmente são, devem ser educadas de forma coerente com seu caráter instintivo e traços de personalidade, fruto dos conhecimentos que adquiriram nas existências anteriores. Nunca, porém, nos padrões da coerção, da exigência, da comparação, da crítica constante ou da superproteção, fatores de insegurança e desajustes psicológicos profundos. Pais generosos, de espírito totalmente isento de crítica destrutiva, aproximam-se das crianças com o objetivo real de lapidá-las no clima constante de muito amor e compreensão, jamais se esquecendo de que elas não são suas, mas almas eternas, em estágio temporário no recinto de nosso lar. São criaturas de Deus a caminho da luz. E em Emmanuel, capítulo 24, do Pão Nosso, Filhos Pródigos, e caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Nessa passagem de Lucas 15, 17, ele vai comentar sobre as atitudes dos filhos relacionadas à forma como foram criados e como tomaram suas próprias atitudes. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda gente idealiza um homem rico dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade em aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade
enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a essa. Então, que possamos refletir, nos educando para poder educar. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade, então, ao nosso encontro desta noite, falávamos na semana passada sobre um texto da Joana de Ângeles, lá pelos anos 70, Os Novos Obreiros do Senhor, Labor e Equipe. E vimos ali o grande chamamento que nos foi passado, nos afirmando que nascemos em grupos de espíritos afins e muitas vezes até imbuídos de boa vontade, mas quando aqui estamos, acabamos nos deixando arrastar pelas nossas inferioridades. Temos preferido ficar presos às faixas animalizantes, mas soa para nós a hora libertadora. Chegamos ao momento, depois de tantas experiências, junto de tantos que poderiam e que nos passavam tão bons exemplos, tantas sábias lições, e, no entanto, temos preferido ficar presos às nossas inferioridades, mas só o momento, porque já estamos em atraso, né? O momento da libertação ou a continuidade nesses exercícios, digamos assim, repetitivos da nossa própria inferioridade. Oportunidades não nos faltaram neste tempo todo que temos estagiado no plano espiritual, presos às nossas dificuldades, retornamos muitas vezes com vontade do acerto e acabamos perdendo novamente as oportunidades. E o chamamento do Cordeiro não nos tem faltado. Então, vamos continuar o texto, porque como ele é longo, tivemos que dividir em 2 momentos, né? Mas seria interessante que vocês buscassem a leitura do texto da semana passada que está no site. Então vamos lá, a continuidade. A fé que bruxuleia em nossos espíritos é a nossa lâmpada bússola apontando rumos. Os recursos acumulados e as possibilidades a se multiplicarem constituem os tesouros para aplicação racional no investimento da atual reencarnação. Não ha sido pequeno o trabalho envidado pelos administradores espirituais das nossas vidas, a fim de nos reunir, de nos acercarmos uns dos outros após incessantes períodos de disputas infelizes, de justas inexplicáveis, de idiosincrasias domésticas. Já não se dispõe de tempo para a futilidade, nem tampouco para a ilusão. Necessário lidar com espíritos resolutos para a tarefa que não espera e o dever que não aguarda. Estes são os momentos em que deveremos colimar realizações perenes. Para tanto, resolvamo-nos, em definitivo, produzir em profundidade, acercando-nos de Jesus e por ele facultando-nos conduzir até o termo da jornada. Não será certamente uma incursão ao reino da fantasia ou um passeio gentil pelos arredores da Catedral da Fé. Antes, é uma realização em que nos liberaremos das injunções kármicas infelizes, adquirindo asas para maiores voos na direção dos inefáveis cimos da vida. Há muito por fazer, que deve ser feito sem a presunção jactanciosa que empesta as melhores expressões do serviço, nem os injustificáveis receios que turbam a claridade dos horizontes de trabalho.
Conscientes das próprias responsabilidades, não esperemos em demasia pela transformação de fora, mas envidemos esforços para o aprimoramento interior. Sem veleidades, iniciemos o trabalho de construção do novo mundo, retirando dos escombros do eu enfermiço os materiais aproveitáveis para as novas edificações a que nos devemos dar com euforia e santificação. Devidamente arregimentados, iniciemos o labor partindo do lar, que deverá permanecer sobre as bases sólidas de amor, de entendimento e de fraternidade, de modo a resistir às investidas da insensatez e da leviandade que nós não podemos permitir. Estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa. A pretexto de novas experiências ou fascinados pela utopia de novas emoções, não perturbemos o culto dos deveres a que nos jugulamos com fidelidade. Nenhuma justificação para o equívoco, nenhum desvio de responsabilidade. Tornemo-nos o vaso onde deve arder a flama do bem, oferecendo também o óleo dos nossos esforços reunidos a benefício da intensidade da luz. Adversários, cujas matrizes estão esculpidas em nosso imo, surgirão a cada passo de dentro para fora, e incontáveis virão em cerco de fora para dentro, colocando o cáustico da aflição no cerne dos nossos sentimentos. Tenhamos paciência e vigiemos. Somente resgatamos o que devemos. Apenas seremos atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. Aliciados pelo Senhor à semelhança dele, encontraremos resistência para superar dificuldades e vencer limitações que nos retinham até aqui na retaguarda. Acenados pelo Senhor e por ele conduzidos, avançaremos. Evidentemente que as nossas pretensões não ambicionam reformar nada, senão nos reformarmos a nós mesmos. Primeiro, incendiar de entusiasmo e esperança a terra e as criaturas dos nossos dias, aprofundando estudos no organismo rígido da codificação, de modo a trazê-la ao entendimento das massas, repetindo as experiências santificantes dos homens do caminho que abriam as portas das percepções às entidades espirituais nos seus cenáculos de comunhão com o reino de Deus. Estribados no amor fraterno e alicerçados no estudo consciente dos postulados espíritas, promovamos o idealismo ardente, produtivo, abrasador com que se forjam lídimos servidores das causas superiores, convocando as multidões ora desacisadas que caíram nos despenhadeiros da alucinação por não encontrarem mãos firmes na caridade da iluminação de consciências e no arado da fraternidade, concitando-as ao soerguimento e à renovação. Com todo respeito a todos, não temamos, porém, ninguém. Vinculados e adesos ao trabalho nos grupos de ação, casas e entidades veneráveis, auxiliemos verdadeiramente ligados à causa, ao Cristo e a Kardec. Nosso guia seguro continua sendo Jesus. A qualquer ataque, o silêncio, que é a lição de coragem pouco conhecida. O defensor da nossa honra e do nosso trabalho é o Senhor. A nós nos cabe a glória de servir sem pretensão. Como a seara é dele, a ele compete decidir e dirigir.
Em nossa equipe de trabalho, reunamos os companheiros que preferem a pesquisa consciente e metódica, sistemática e racional, facultando-lhes conhecimentos, facultando-lhes aprofundar observações e divulgá-las em termos condicentes com os conhecimentos dos dias atuais. Sem pressa, por significar esse trabalho excelente campo a comprovações firmes e indubitáveis, perseveremos mesmo quando aparentemente os resultados parecerem tardar ou não corresponderem às nossas aspirações. Cresce a árvore paulatinamente e o corpo se desenvolve célula a célula em equipe harmoniosa, sincronizada. Aqueles que sentirem o hino, a música da palavra emboscada no coração, reúnam-se a estudar e debater temas, formulando conotações atuais e oportunas, para que logo após saírem como semeadores da esperança, lançando as sementes nos solos dos corações humanos, sempre muito necessitados, entre os quais nós próprias nos arrolamos. Estes, afervorados ao ideal de servir, examinem as dores do próximo, suas necessidades imediatas, ao invés do simplismo da dádiva que libera da responsabilidade, a ação profunda, a realização social, que não apenas amenize o problema agora, mas que possivelmente resolva a dificuldade mediante os recursos que lhes oferecermos para se libertarem a si mesmos. Uns estudiosos divulguem pelo livro abençoado ou pelo folheto delicado as excelentes lições do Espiritismo que têm resposta para a problemática de hoje como a de amanhã, esclarecendo realmente o homem aparvalhado sob a constrição de 1000 cogitações tormentosas e as cargas pesadas que engendram outros 1000 obstáculos, de modo a acender-lhe a lâmpada da esperança no céu do espírito atribulado. Reunamo-nos todos com frequência, a fim de dirimirmos dificuldades e incompreensões em encontros de ação cristã, debatendo os nossos serviços e permutando experiências adquiridas no campo da própria realização, com que nos resguardaremos da prepotência do eu e da vaidade de obreiros que não se permitam enganar. A palavra de cada irmão é moeda de valor, que nos merece consideração a seu turno necessitada de debate e discussão salutar. Há demasiados sofrimentos aguardando nossa ajuda fraternal. O desespero que cavalga em frene espera por nós. O intercâmbio espiritual atuante não dá margem à dubiedade de comportamento moral. A ética escarnecedora destes dias vige esperando a revivência da moral cristã em toda a sua pujança. Nenhum melindre em nós, suscetibilidade negativa nenhuma. O Espiritismo é o renascimento do cristianismo em sua pureza primitiva. Todos os fatos, quando examinados do ponto de vista espiritual, mudam de configuração. A meridiana da reencarnação, alteram-se as técnicas da vida e a esperança domina as mentes e os corações. Se não conseguirmos avançar em grupo, sigamos a si mesmo conforme nossas forças. O desânimo de uns não pode contaminar os demais. Os melhor dotados não devem sofrer a inveja dos menos aquinhoados. Todos nós constituímos peças da engrenagem feliz para a construção do reino de Deus que já se instala na terra. As muitas aflições chamarão em breve o homem para as realidades nobres da vida. Não nos permitamos dúvidas face à vitória da dissolução dos costumes ou diante da licenciosidade enlouquecedora.
Quem fizesse o confronto entre Cristo e César naquela tarde inesquecível, veria no último o triunfador. No entanto, era Jesus, o rei que retomava a glória solar, enquanto o outro retornava à glória solar, enquanto o outro logo mais desceria ao túmulo, confundindo-se na perturbação. Os valores que passam apenas transitam. Não nos fascinemos com eles, nem os persigamos. Nossas são a taça de fel, a pedrada, a difamação, quiçá a cruz. Depois de tudo consumado, porém, conforme acentua o Mestre, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Não será fácil, nada é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem, será o complexo de amanhã. Quanto adiemos agora, aparecerá depois complicado sob o acúmulo dos juros que se capitalizam ao valor não resgatado. Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença e, unidos uns aos outros, entre os encarnados e com os desencarnados, sigamos. Jesus espera. Avancemos. Belo texto, que temos que ler na íntegra. Capítulo 24 do livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Um chamamento muito forte para todos aqueles que trazem no coração o desejo do acerto. Para todos aqueles que buscam ligar-se a um grupo de trabalho, no nosso caso, a nossa casa abençoada, é para todo trabalhador que, com tantas inferioridades ainda e com tantos erros que temos repetido, mas soa para nós um chamamento para que sigamos e juntos, e nos aconselham a estar juntos, né? A buscarmos em reuniões o estudo, a compreensão, para que surjam as ideias, para que dulcifique os nossos sentimentos, para colocarmos efetivamente a mão no arado. E ela cita vários pontos, né? Cada um ali com seus dons, com as suas facilidades, mas todos buscando ali a forma de levar, de viver intensamente nos nossos corações e de levar essa riqueza dessa doutrina, a revivência do cristianismo primitivo, quando aqueles discípulos, aqueles seguidores se juntavam para estudar os textos. Eles se juntavam e naquela época tinham que se esconder, né? Porque eram perseguidos, por muito tempo foram perseguidos e tinham que se esconder até nos cemitérios, nas catacumbas, e estavam ali estudando, trocando ideias, fortalecendo a fé, permitindo as inspirações do alto, permitindo as manifestações do alto, alguns deles, e assim o Espiritismo revive. É a proposta, a revivência dos ensinamentos de Jesus. A riqueza da obra está em nossas mãos. Os convites, as convocações não nos faltam. Que nos unamos no mesmo ideal, vibrando um pelos outros, mas vejamos o que está aqui. Se não dá para caminhar em grupo, né? Que não fiquemos, que caminhemos. O ideal é que caminhemos juntos, mas infeliz de nós, infeliz daquele que fica, porque está definindo tempos muito mais difíceis. Nessa época dos anos 70, nos preparavam já para essas intensas aflições, que já eram muitas, né? Mas que estão sendo de uma forma que alcança a humanidade da Terra, que alcançou a toda a humanidade da Terra, essas situações que estamos vivendo com essa pandemia, que está desafiando as inteligências, porque o vírus vai se modificando, isso está sendo uma grande lição para acalmar
a soberba, a prepotência, e assim vamos aprendendo. Esperamos todos que consigamos aprender com essas lições que não terminaram, porque ainda não aprendemos. Com muita fé, com muita confiança, façamos nossos dias melhores, porque aquele que traz a confiança no coração consegue, mesmo nos seus dias de lutas, estar em paz. Nos propondo então a ler e reler esse texto, todos nós busquemos no silêncio dos nossos ambientes para refletirmos, meditarmos e aurirmos forças em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Mestre. Que Frei Fabiano, sob a égide do Cristo, estenda seus braços e nos agasalhe a todos. Com muita gratidão, tenhamos uma noite de paz.